Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de história muito interessante. Hoje a gente vai falar sobre James Hampton e o trono do terceiro céu da Assembleia Geral do Milênio da Nação, ou The Throne of the Third Heaven of the Nation's Millennium General Assembly. Pois é. Como sempre, eu quero dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais e pelo entretenimento, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje eu também queria dizer que eu não quero ofender a religião de ninguém. Esse vídeo fala muito sobre religião e eu tentei ser bem cuidadosa, eu tentei realmente pesquisar as coisas e não falar nada de errado, mas se você compreender qualquer uma das coisas que eu falar nesse vídeo e perceber que eu estou errada, você pode me corrigir nos comentários, ok? É só isso, vamos falar abertamente aqui, pode me corrigir, é só ser gentil e a gente conversa. Vamos começar então? Foi em 1964, Meyer Werlieb, eu acho que assim se fala, Werlieb, trabalhava com unidades de armazenamento em Washington, nos Estados Unidos. São aquelas garagens grandes que as pessoas podem alugar para guardar objetos ou móveis durante um tempo. Você aluga elas mensalmente e você tem um espaço, uma garagem, um armário grande onde você pode colocar os seus objetos. Um dia ele precisou limpar uma dessas garagens porque a unidade não era paga há um tempo. O cliente parou de pagar o aluguel, o que significa que o cliente abandonou aquela unidade, né, aquele lugar. Então eles podiam fazer o que quisessem com os objetos que haviam sido deixados lá. Isso acontece muito, existem programas de TV sobre isso, você já deve ter assistido. Então ele foi até lá para limpar essa unidade de armazenamento. Quando ele abriu essa garagem, né, ele deu de cara com algo incrível. Esculturas prateadas e douradas, troféus, anjos, coroas feitas de lâmpadas, placas feitas de caixas, etiquetas, um diário escrito à mão em uma língua desconhecida. No topo de tudo, moldado em papel alumínio, as palavras Fear Not, ou seja, não tenha medo. Havia um púlpito, que eu não entendi bem o que significa um púlpito. Isso é uma coisa que, se alguém quiser me ajudar, eu não entendi bem o que é. Mas havia um púlpito perfeitamente simétrico, um trono de mais de 2 metros de altura, e o papel alumínio revestia quase todos esses objetos e refletia a luz que a pessoa que montou aquele espaço colocou lâmpadas caindo do céu que refletiam. A luz refletia nesse papel alumínio e tornava tudo incrível, assim, majestoso, fazia tudo ficar incrível, lindo. No fundo da sala havia um quadro negro com instruções escritas em giz, mostrando a função de cada um dos seus objetos e o seu contexto. E era um contexto religioso. O zelador, que alugava aquele espaço há 14 anos, se chamava James Hampton. E ele havia passado os últimos 14 anos criando esses objetos. De materiais reciclados, ele literalmente catava objetos do lixo para criar as suas esculturas. E ele tinha uma coisa bem específica em mente. Ele passou muito tempo esculpindo esses objetos que ele via na mente dele. Era o trono do terceiro céu da Assembleia Geral do Milênio da Nação. Aparentemente só existem 2 fotografias do artista com as suas criações, ou melhor, como ele se dizia, ele era o diretor de projetos especiais pelo Estado da Eternidade. Era como ele se auto-intitulava. Acredita-se que o interesse em religião do James Hampton pode ter começado com o seu pai. O seu pai era pastor da Igreja Batista e ele também era um cantor gospel. O James, ele serviu na Força Aérea por um tempo, ele cuidou da manutenção de algumas aeronaves e depois ele se tornou zelador e servidor público. Na mesma época, ele começou a contar ao irmão, na época que ele começou a trabalhar como zelador, ele começou a contar ao irmão que tinha visões. Sempre depois do trabalho, tarde da noite, ele tinha essas visões. Imagens cristãs da Virgem Maria, Moisés, Adão, e essas entidades vinham até ele para pedir que ele fizesse algo, que ele criasse o trono do terceiro céu da Assembleia Geral do Milênio da Nação. Essas visões continuaram durante aproximadamente 20 anos, até que o seu irmão faleceu. Quando
o irmão dele faleceu, foi uma coisa que ele teve assim, que ele resolveu começar a agir, começar a criar. Durante 14 anos, então, todas as noites ele ia até aquela garagem, aquele espaço que ele alugava, saía do trabalho e ia para aquela garagem fabricar esses objetos. Usava lixo e coisas encontradas na rua, ele colava papel alumínio e usava tinta dourada, seguindo uma visão específica que ele acreditava que era mandada para ele de Deus, essas imagens santas, essas pessoas não, né? Mas eles mandavam essa mensagem para ele e ele acreditava que tinha uma missão na Terra. Ele etiquetou várias das suas obras com frases de fé que lembravam ele do que ele estava fazendo, porque às vezes ele provavelmente ficava muito cansado. Então eu acredito, eu pessoalmente, quando eu li isso, eu digo que eu acredito que era um meio de motivá-lo ainda mais, lembrar que ele tinha um propósito, que ele estava fazendo aquilo porque ele tinha um propósito. Então ele escreveu, eu vou ler 2 etiquetas que ele deixou em algumas das suas obras, escritas em inglês mesmo. Isso é verdade. O grandioso Moisés, doador do 10º mandamento, apareceu em Washington, dia 11 de abril de 1931. Em outra etiqueta, isso é verdade. Em outubro de 1946, a Grande Virgem Maria e a Estrela de Belém aparecem sobre a capital da nação. Então ele acreditava que essas figuras tinham aparecido para ele, conversado com ele, e ele colocava em uma escultura a etiqueta dizendo que apareceu a santidade para ele naquele dia, naquele ano. Muito interessante. No seu quadro negro, o James Hamilton escreveu coisas na sua própria língua. Não só no quadro negro, ele escreveu vários livros e cadernos e diários nessa língua, que até hoje ninguém consegue decifrar. Eles chamam de Hamptonese ou Hamptonese, e ninguém entende bem o que ele está dizendo. É muito estranho, é muito interessante como os títulos estão em inglês. Compreensível, estão em inglês, porém a escrita dentro desses cadernos não. Por exemplo, o principal diário, que muitos acreditam ser como a Bíblia dele, ou algo assim, sabe? É o livro das 7 dispensações. Dispensação, para quem não sabe, significa o período de experiência em que um protestante é submetido para provar a sua obediência à vontade de Deus. Isso mostra que James, ele se via como um Moisés ou um Abraão da vida. Ele era destinado a comunicar a palavra de Deus da maneira dele, sabe? Criar essas obras para Deus. E pelo que eu entendi, ele disse para algumas pessoas que aquele trono era para quando Jesus ou o próximo Messias, né, retornaria. Aquela sala, aquele trono era para quando esse ser retornasse. Porém, né, o conteúdo dos seus livros, a sua língua, os seus símbolos são extremamente complicados. Como eu disse, o símbolo que mais aparece é como um selo e ninguém decifrou exatamente o que pode ser. Eu vi uma mão, mesmo que a parte que devesse ser o polegar é do mesmo tamanho que a parte com os outros dedos. Eu entendi que talvez sejam 2 mãos fazendo assim. Só que o polegar é do mesmo tamanho que a mão, assim, do jeito que ele desenhou, a escolha do artista. Mas eu acredito que sejam 2 mãos fazendo assim, e aí tem alguma coisa vindo no meio, e tem as inscrições em volta. Mas pra mim parece uma mão, mas ninguém sabe o que realmente significa esse símbolo. Todas as páginas começam com St. James, ou seja, São James, como se ele fosse um santo. Ele colocou, né, o Santo Antônio, São João, etc. Ele colocou o São, ou Santo, na frente do próprio nome. E um número respectivo ao capítulo, ou ao ensinamento, ou ao sermão que ele está escrevendo naquele momento. E aí ele escreve. E dá pra ver que ele escreve bem... as ideias vêm na mente dele. Ele tá escrevendo bem rápido, mas era uma língua que ele mesmo criou. É uma língua que ninguém conhece. Houveram pessoas que tentaram compreender, tentaram entender assim o que ele fez, como que ele conseguiu chegar no que ele tava, como que ele conseguiu chegar naquilo ali, né? As pessoas perceberam que ele não só simplesmente mudou por exemplo, as letras do inglês para símbolos e aí continuou escrevendo palavras em inglês. Não.
Ele tem os próprios símbolos, as próprias palavras, as próprias pontos, acentos, ele tem a própria gramática. Não tem nem como adivinhar que sons as palavras têm, porque você não sabe o que cada símbolo representa. Se se o triângulo representa um S, ou será que o triângulo representa um T? Eu não sei. A bolinha representa o O? Não. A bolinha representa uma sílaba, talvez. Talvez seja como no japonês, onde às vezes você tem uma sílaba e às vezes você tem uma palavra inteira. É complicado, é difícil e... não tem, porque não tem ninguém para traduzir, porque ele não traduziu. Então, ninguém sabe. Mesmo sendo extremamente introvertido, ele era um cara bem quieto e ele estava focado na sua missão, né? O James mostrou o seu trabalho para algumas pessoas e amigos. Teve uma moça que deu entrevista para um jornal, uma moça que muitos acreditam que ele tinha um interesse romântico nela, mas talvez ele acreditasse que por ser um santo ele tivesse que manter o celibato, né? Talvez. Mas ele teve esse momento com essa moça e ela viu as esculturas e ela ficou bem assustada, mas ela voltou várias vezes pra vê-lo, porque ela ainda se importava com ele, ela queria saber como ele tava. E ela relatou nessa entrevista que ela voltou pra lá várias vezes, ele conversou com ela sobre o que ele tava tentando criar, como ele via essas obras e tal. E ele dizia que ninguém podia sentar no trono, só o escolhido, né, a pessoa que viria dos céus e tal, e que as pessoas só podiam chegar até o trono de joelhos. E quando ele trabalhava no trono, ele tinha que trabalhar de joelhos. E quando ela quis ver o trono, ela foi até o trono de joelhos. Ela disse que foi como rezar para um altar. Foi um momento... porque é uma coisa prateada com dourada de 2 metros de altura. Então eu imagino que se você se ajoelha na frente daquilo, você sente que tá realmente na frente de um monumento, né? Então ela disse que sentiu aquela presença fortíssima, aquela coisa de fé, sabe? Aquela sensação assim de que você está diante de algo incrível, diante de algo iluminado. E ela disse que foi como rezar em um local sagrado de verdade, assim, esse foi o sentimento que ela teve. O James Hampton, ele faleceu de câncer no estômago aos 53 anos de idade e foi por isso que ele parou de pagar pela garagem. Não se sabe se ele terminou o trabalho dele. Muitos imaginam que como era uma coisa que ele fazia constantemente, estava trabalhando, estava sempre criando coisas novas. Tem mais de 170 itens que ele criou naquela garagem. É difícil imaginar que um dia ele terminaria. Muitos dizem que ele provavelmente ficaria criando essas obras até o dia que esse tal ser surgiria para ele. Se esse ser surgiria para ele ou não, não temos como saber, porque ele faleceu antes que a gente visse. A irmã dele, depois que ele faleceu, a irmã dele veio da cidade natal pro velório para cuidar das coisas dele, né? Ver a casa dele, etc. E o Meyer, o dono da garagem, né, ele disse que ela precisava ver aquilo e que ela precisava fazer alguma coisa com aquilo, porque aquilo era incrível, mas ela não se interessou, ela não quis nem saber do trabalho do irmão. Eu ficaria ofendida se morri e um familiar meu viu essas obras incríveis que eu criei do nada com as minhas mãos e pensasse, não tô nem aí, pode jogar fora se quiser. Que falta de respeito. Que falta de respeito com o falecido. Sabe? O Meyer, ele precisava da garagem, ele precisava limpar o espaço, mas ele não queria jogar aquilo fora. Ele sentia, sabe, que não pode jogar fora uma coisa que uma pessoa trabalhou por tanto tempo. Ele percebia que aquele cara tava trabalhando naquilo há séculos, sabe? Tipo, não pode jogar aquilo fora, não pode simplesmente jogar aquilo fora. Ele anunciou no jornal que tinha encontrado essas obras incríveis e que o criador já tinha morrido e que ele queria que alguém, não sei, leiloasse, cuidasse, desse um lugar para elas, mas que não jogasse elas fora. Ele não queria jogá-las fora. Ele não esperava que desse tão certo assim, mas a cena de arte local de Washington
começou a falar sobre a arte do James e a sua dedicação, ele se tornou uma inspiração. E eu devo admitir, assim, eu não achei que isso aconteceria comigo. Eu não sou uma artista. Eu sou uma pessoa que gosta de pintar e desenhar pra passar tempo, sabe? Eu gosto de cores e gosto de ficar desenhando coisas meio sem sentido às vezes. Mas por algum motivo, quando eu pesquisei essa história, eu me senti com muita vontade de pintar de novo. E é uma coisa bem boba que eu faço, uma coisa que realmente não tem um propósito. Mas eu senti muita vontade de voltar a fazer. Então, essa é a influência dele, na minha opinião. É você ver uma pessoa que trabalhou por tanto tempo num propósito, numa coisa só, e você acaba se sentindo inspirado. Mas é uma coisa que muita gente também comentou, eu li em alguns lugares. James Hampton, ele não se via como um artista. Ele não criava arte pra ele. Ele se via como um profeta. Ele criava pra Deus, não pra ele, não pra sociedade, pra Deus. Há relatos em alguns lugares de que ele foi a diferentes igrejas oferecer essas obras, dizendo que ele era um profeta, que Deus falava com ele, e todas essas outras figuras bíblicas conversavam com ele, mas ele foi rejeitado várias vezes por essas igrejas. No mundo da arte, porém, ele foi recebido de braços abertos. Em 1970, o trono do terceiro céu da Assembleia Geral do Milênio da Nação foi exposto e está exposto até hoje no Museu de Arte Americana Smithsonian. Os itens são extremamente delicados, muitos precisam ser consertados e reparados com frequência, mas muitos historiadores e restauradores têm enorme interesse nas obras deles. Quando elas precisam ser restauradas e feitas, eles tomam muito cuidado para ver do que elas são feitas. Porque, como eu disse, são feitas de lixo, é material reciclável, é papelão, é espuma de sofá velho, rótulo de cigarro, band-aids. Algumas partes daquelas esculturas são seguradas por band-aids. Então são coisas muito fáceis de quebrar, de rasgar com o tempo, com a umidade. Eles têm que tomar muito cuidado. E é muito interessante ver as coisas que ele usou para criar essas obras lindas. Muitas pessoas não sabem o que é trabalhar durante anos num objetivo só, para uma coisa só, que não vai te gerar nada. Não gerou dinheiro para ele. Ele simplesmente achava que era a missão dele na Terra, criar essas obras pela fé, por Deus. É muita dedicação. É incrível o que a fé faz nas pessoas, né? Me lembrou muito aquele artista brasileiro. É Bispo, não é? Arthur? Não é Arthur. Vou pesquisar agora. Bispo do Rosário. É ele mesmo. Me lembrou muito o Bispo do Rosário. Eu senti uma coisa muito brasileira nessa fé dele. De criar pela fé. É uma coisa... Sabe? Só eu. Vocês também, quando viram essa história, não ficaram meio... Muito brasileiro? Ainda mais que criou com coisas recicláveis também, né? Me lembrou muito o Bispo do Rosário. E é incrível, incrível, genial. Talvez o trabalho dele nunca seja completamente compreendido, porque ele nunca deixou nada que traduzisse o que ele estava falando, ele nunca deixou nada que nos ajudasse a compreender. Mas tudo bem, tá aí, tá no museu e tá sendo bem cuidado, ainda bem. E é isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, histórias interessantes que eu encontro na internet, se inscreve no meu canal, eu tenho esses vídeos sempre que eu posso, toda semana. O que mais que eu ia falar? Muito obrigada por assistir, muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!